InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Mais um InovaCast no ar. Comigo, Marcos Vinícius, Rodrigo aqui na direção geral e a nossa convidada Maria Eduarda, que vou falar com ela. E eu peço a vocês que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante, é de graça, tá bom? Olha aí embaixo aí, tem inscreva-se. Aí é só clicar lá, ativar o sininho de notificação para vocês receberem tudo que a gente posta aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Uma boa noite, um beijo no coração de todos. E hoje nós vamos estar com a Maria Eduarda falando de uma autora aí meia complicada, né? Que a semana passada ela falou de alguns livros e falou de série também. Hoje ela vai falar só dessa autora aí, que ela é meia polêmica. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Vini. Hoje a gente vai falar da Colleen Hoover. Colleen Hoover? Isso. É uma autora americana. Ela é americana e, se eu não me engano, texana. Ah, entendi. Por que ela é polêmica? Bom, tem vários pontos, né? E eu vou ressaltar alguns pontos que a gente vai conversar hoje. Ela retrata relacionamentos tóxicos de uma forma romantizada. Ela romantiza a traição. A maior parte do seu público é jovem e adolescente. Então, por ela romantizar esses temas, acaba trazendo uma certa influência para os jovens. Muito conteúdo sexual nos livros dela. E o ponto que, para mim, como leitora, é importante também ressaltar é que a escrita dela é ruim e rasa. Certo. Você pode falar um pouquinho de alguns pontos? Que livro que você trouxe hoje? Claro. Eu trouxe 2 livros dela, que foram os únicos que eu li até agora, que é Verity e Todas as Suas Imperfeições. E eu enfatizo muito que eu só posso falar com convicção, tanto mal quanto bem, das coisas que eu consumi, seja filme, série, livro ou até comida. Então, eu não vou falar sobre outros livros dela, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler. Então, eu vou falar só dos que eu li. Qual que você trouxe mesmo? Verity e Todas as Suas Imperfeições. Então, vamos começar pelo Verity, né? Bom, eu montei uma pequena linha de raciocínio para encaixar tudo. Tá. Tem problema de eu seguir ela? Não, vai lá. Bom, para quem nunca leu Colleen Hoover, ela é uma autora best-seller e o primeiro livro publicado dela foi o Métrica, e ela publicou de forma independente em 2012. Né? Ela é uma autora com um estilo romance contemporâneo e com carga emocional, ou pelo menos deveria ser. E apesar desse nicho de... Desculpa, nicho não. Pera, vou dar um tempo pra conseguir cortar na edição. E apesar do nítido e indiscutível sucesso dela por conta do BookTok, né, a gente tem que admitir, ela escreve mal e ela aborda os temas nos livros dela de forma romantizada e muito problemática. E eu vou trazer uma análise crítica como leitora, eu não vou passar pano pra nada, né? E eu vou trazer também as minhas observações de como foi ler esse livro. Se você me permitir, Vini, Pode. Eu vou querer mostrar alguns trechos. Pode ficar à vontade. Certo. Fica à vontade. Eu vou começar com Verity. E para se reparar, eu marco os livros, então tem marcações na maioria dos livros que eu li. E eu anoto também neles. Já ouviu falar em pessoas crônicas? Faço que não com a cabeça. Acho que Verity criou esse termo. Depois que nossas filhas morreram, disse que somos crônicos, pessoas que tendem à tragédia contínua.
uma coisa horrível atrás da outra. Esse foi uma das minhas marcações. Peraí que eu estou procurando a próxima, que é um ponto importante. Ela tá procurando. Eu tô procurando. Quer que eu procure pra você, eu acho? Não, entendi. Logo no começo, a gente já vê que o livro não aconteceria se os personagens fizessem terapia, né? Não teria livro. O livro se passa, né, na modernidade e somos apresentados a uma autora. E ela não é tão famosa e ela é contratada por um ricaço que é marido de uma autora muito famosa, de best-seller, que é a Verity. E ela sofre um acidente, tem toda uma questão por trás, e aí essa autora é contratada para continuar os livros da Verity. E dessa autora que é contratada, temos a seguinte frase. O seguinte trecho, né? Durante todo o resto da viagem, fiquei pensando em voltar para Nova York com rabo entre as pernas, mas sigo em frente, porque sei que duvidar de mim mesma faz parte do processo de escrita. É parte de mim, na verdade. São 3 passos para escrever cada livro. Primeiro, começar o livro e odiar tudo que escrevo. Segundo, continuar escrevendo apesar de odiar tudo. E terceiro, terminar o livro fingindo que estou satisfeita com ele. E nessa parte eu coloquei a minha observação. Que pensamentos horríveis, né? A gente, normalmente, quando não gosta de algo, a gente quer aperfeiçoar até a gente gostar. Certo, Vi? Sim, exatamente. Certo, Rodrigo? Você que é tão crítico? Certo sim. Concordo. Interessante essa autora aí. E o outro ponto que vai embasar os meus pontos futuros que eu vou trazer, que é: meus olhos se voltam para a cabeceira, especialmente para as marcas de dente no topo da cabeceira. Imediatamente desvio o olhar antes que Jeremy perceba. Ele vai ver a minha cara que estou imaginando qual dos dois teve que morder a cabeceira para não gritar durante o sexo. E a minha anotação é: ela pensou em sexo e eu só pensei em coisas bizarras, porque, obviamente, eu vendo uma cabeceira mordida, eu não pensaria em gente transando. Eu pensaria em coisas muito piores. Né? Entendi, exatamente. E ela é vista por muitos, a Colleen, ela é vista como a autora que faz a gente chorar. Ou a autora que traz em pauta questões e assuntos polêmicos e problemáticos. E eu tenho um questionamento. Será que ela emociona mesmo o público ou ela apenas usa de gatilhos pesados, mais o conteúdo erótico, para cativar o público? Agora eu vou falar um pouquinho da questão da escrita ser rasa e por que eu acho isso. Pra mim, a escrita é rasa porque todos os personagens dela, além de precisarem de terapia, ela não se aprofunda nas questões por trás. Ela está sempre... A trama dela é focada apenas no sexo. Eu acho que tem um hiperfoco em relações sexuais nos livros dela, que não é possível. Ela não consegue desenvolver um livro e nem desenvolver uma trama e nem segurar as emoções dos personagens se não tiver sexo envolvido. Pera, tô pensando. Que bom que temos a edição. Bom, eu vou dar a minha posição como leitora antes de continuar, que é, como eu disse, eu defendo que a gente só pode criticar algo que a gente consumiu. Por isso que eu só tô criticando esses 2 livros, né? E vou falar, eu não sou fã da Colleen Hoover, eu acho muitas coisas sobre a escrita dela, sobre a pessoa dela e sobre as suas obras, mas eu irei continuar lendo os seus livros,
pra poder criticar ou talvez futuramente, quem sabe, pagar minha língua, né? Pode acontecer, né, Vini? Mas nos grupos que você acompanha tudo, você tem, o pessoal critica também, elogia, como que é? É bem dividido, porque tem gente que critica e tem gente que gosta. Eu tenho uma colega, por exemplo, ela tem uns 15, 16 anos, que ela adora Colin Hoover, que ela falou assim, você tem que ler outros livros, porque é muito boa, a autora é boa, e eu até comentei com ela, olha, eu vou dar um tempo de Colin Hoover, porque pra mim a escrita não desceu. Não sei se é porque eu tenho um olhar um pouco, mesmo eu sendo jovem, eu tenho um olhar um pouco diferente do dela, que tem 15 anos, né? Mas só não me desceu, não deu certo. Eu acredito que 15 anos ainda está se formando, né? Não sabe o que quer. Sim, e esse é um dos pontos também, porque eu acho essa autora muito problemática. Porque por ela trazer essas questões de relacionamento tóxico, abuso, luto e muitas outras questões que são assuntos que devem ser discutidos, mas ela traz de forma romantizada, e pelo público dela ter essa faixa etária entre 15, 16 e 17 anos, eu acho que é uma questão que faz as adolescentes, por estarem nessa fase de desenvolvimento, de não saber o que querem e de começarem a estar entendendo o que é um relacionamento saudável, isso afeta a visão delas disso, de relacionamento saudável, e traz essa ideia de que ciúmes possessivo e essas coisas são saudáveis e são só um relacionamento intenso. Certo. E, olha, o que eu vou falar de Verity? Era pra ser um suspense, Vini. Um suspense. E pra mim não pegou suspense. Eu li o livro em um dia, porque eu tava com bastante tempo, né? Mas não foi um livro que eu li porque, meu Deus, o suspense é ótimo. Não, é um livro que eu li porque eu tava com tempo e eu sou muito difícil de abandonar livro. Certo. Né? É um suspense onde a Verity, ela inicialmente ela sofre um acidente, né? Como eu já falei anteriormente, e ela tá em coma. E eu virei lendo pra minha mãe. O primeiro capítulo eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, quer apostar quanto que quando o livro terminar, essa mulher vai estar fingindo coma, ela não tá em coma porra nenhuma. Ai, não sabe, pode falar palavrão? Depende, pode. Desculpa. Pera. Que quando eu comecei a ler o livro, eu virei pra minha mãe, no primeiro capítulo, e falei assim: mãe, quer apostar quanto que quando, no final do livro, essa mulher não vai estar em coma de jeito nenhum, que ela vai estar só fingindo, entendeu? E não é possível. Aí minha mãe, calma, não, que não sei o que, não é possível. Ai, lê o livro. E eu li, e adivinha? Ela não tava em coma, ela tava fingindo, ela era uma maluca, assim como todo mundo do livro. Certo. Então foi um suspense pra mim que não me surpreendeu, não me cativou. Além do conteúdo exageradíssimo de conteúdo erótico. Eu acho que todo capítulo tem uma cena ou duas de sexo explícito dela. Tem um manuscrito, né? Da Verity, que tem até a discussão em cima desse livro. Se você é time carta ou time manuscrito. Pra você entender, eu vou te explicar. Isso, exatamente. Eu gostaria que você explicasse mesmo. O livro é um suspense e essa autora, pra ela continuar as obras da Verity, ela vai morar na casa da Verity, que mora o Jeremy, que é o marido da Verity, o filho da Verity, e a Verity, que até então está em coma, ou era pra estar. E aí ela vai, se muda e começa a mexer no escritório da autora. Eu não vou ficar falando muito Verity, né? Porque fica muito repetitivo. Da autora. E nisso ela acha um manuscrito. Onde a escritora escreve as maiores atrocidades. Que ela queria matar os filhos dela, que ela não suportava os filhos, né? Que por conta dos filhos dela, o marido dela não dava mais atenção pra ela. E aí ela vai lendo conforme vai passando a história. Então a gente tem o ponto ela lendo, a visão da Verity,
e o que está acontecendo na casa enquanto ela está descobrindo isso, entrando na mente da autora para escrever os outros livros. Desse livro tem a cena do cabide, que é uma cena muito marcante, que é apresentada pra gente no manuscrito, que fala que a Verity tentou abortar uma das gemas dela, ou as gêmeas, né, os filhos dela, ainda grávida, com um cabide. É muito com mínimos detalhes, tá? A cena é descrita. E no final de tudo isso, depois que todo mundo descobre que a Verity estava fingindo, né? E aí eles dão cabo dela, né? Essa mesma escritora, ela encontra uma carta que a Verity escreveu. E nessa carta fala que o processo criativo dela era de se pôr nesse papel de vilã mesmo. Então, tudo que acontecia na vida dela, ela colocava ao contrário, como se ela não gostasse, de forma negativa, sabe? Porque ela escrevia livros de romance, só que pautados na visão do vilão. Sim. Então, pra ela pegar essa visão do vilão, ela se colocava nesse papel, só que na vida dela, pra entender como a mente funcionaria. E aí ela fala... Aí ela escreve a carta e tal, e por isso que tem essa grande discussão de você é time carta ou time manuscrito. Você é o time que acha que a Verity é uma maluca sádica, psicopata, que matou os filhos e fingiu tá em coma, ou você acha que ela é uma vítima porque o marido dela tentou matar ela depois de descobrir do manuscrito e toda essa questão. Ah, perfeito, perfeito. E esse livro, a nota? 6. Nota 6? É. E eu sou time manuscrito, porque não é possível alguém escrever tamanha atrocidade mesmo tentando fazer a mente do vilão, até porque a carta ela escreveu depois de ter escrito o manuscrito. Se ela fosse inocente, ela escreveu depois que a autora que foi substituir ela teve um caso com o marido dela, que eles se envolvem, né? Eles começam a se envolver romanticamente. Ela escreve depois desse ponto, sabendo que essa autora já tinha o manuscrito em mãos e estava se envolvendo com o marido dela. Então, eu acredito que a carta não isente ela das coisas que ela escreveu, nem das coisas que ela fez, porque se ela escreveu depois, ela pode ter só escrito para se livrar. É, pesado esse livro aí. Esse é a classificação mais 18, tem indicado na capa, mas, gente, é ruim, não leiam. É horrível. É horrível. É que eu só pelos trechos aqui, eu já não perderia meu tempo em ler esse livro. É que é muito difícil abandonar um livro, mesmo que ele seja o pior do mundo. Eu posso até dar uma pausa para ter outras leituras entre, mas eu sempre termino. Entendi, perfeito. E tenho todas as suas imperfeições, que, olha, por eu gostar de terror, de suspense, e não me importar com cenas pesadas, sangrentas e nem descrições muito explícitas sobre cenas nojentas e essas coisas, Verity não me incomodou tanto. Se você é sensível e não gosta, mais um ponto, não leia. Tem gatilhos fortes, as cenas são bem detalhadas, assim, as nojentas pelo menos, né? A parte que é importante, que é a da trama, não é tão detalhada e não é o foco. Mas as cenas nojentas são bem detalhadas. Se você não gosta, não leia. Não foi um livro que me incomodou. E a leitura é fluida, como eu disse. Provavelmente a Colleen, ela usa de gatilhos fortes, mais o conteúdo erótico, para engajar e tornar uma leitura mais fluida e fácil. Certo. O que acabou acontecendo comigo também, mesmo eu achando a escrita dela péssima, porque eu li em um dia. Uhum. Agora, Vi, eu queria falar um pouquinho de todas as suas imperfeições, mas eu só Das tô minhas? falando. Não, do livro. Ah, tá. Mas como eu só tô falando, você não quer falar alguma coisa? Ou diretor Rodrigo, você também não quer perguntar nada, pontuar nada? Já eu vou. Eu só quero dizer que eu não perderia meu tempo em ler um livro desse. De jeito nenhum. Eu não gosto de terror, não gosto desse tipo de leitura. Não me fazia minha cabeça, não.
Ah, eu sou fã de terror e quando eu li, me falaram que era um livro bom. E eu não tinha lido nada dela ainda. Então eu não tinha opinião formada e eu não sabia o que esperar. Então eu li acreditando que iria ser bom. E me deparei com essa bomba, Sim, sim. né? Mas acontece. Eu acredito que é um livro muito pesado. E os leitores dela, né? Os fãs dela aí, que gostam aí, eu acho que Pois tem que é. fazer terapia. E tem gente que é tipo... Ah, e detalhe, tem uma edição especial de Verity que tem um capítulo extra, né? Se eu não me engano, na visão do marido. Ou, não, conta o que aconteceu no pós, né? Da morte da Verity, né? Que a autora que substitui ela engravida do marido e eles se juntam romanticamente. Eu não li, porque o livro já foi suficiente pra mim. Falaram que no capítulo extra mostra que todo mundo é maluco. Eu não precisava do capítulo extra pra saber que todo mundo é maluco, todo mundo ali precisa de terapia e ser internado no manicômio. Entendeu? Então eu não li o capítulo extra, não tenho pretensão de ler. E pra mim, o que tá no livro já foi o suficiente. Entendi. Perfeito. Agora, Gente, tem um barulhinho aí, é o pessoal que tá mexendo ali com obra ali no outro estúdio. E não liga não, tá, gente? Vamos continuar nós aqui. Tá bom? Vamos lá. Próximo. todas as suas imperfeições, também da Colleen Hoover, né? Porque hoje o tema é ela. E o que falar desse livro? Eu acho que foi uma das leituras mais torturantes de toda a minha vida. Nossa. Eu li, eu falando pra minha mãe, acho que esse é o primeiro livro que eu vou desistir da leitura, porque, meu Deus, que livro horrível. A personagem é songamonga, a personagem é egoísta, a personagem é um lixo, entendeu? O livro é ruim. Junta a Colleen Hoover, não sabendo escrever, trazendo coisas rasas, com excesso de conteúdo sexual, personagem fraca, e junta tudo isso num livro só e... Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Mas eu fui forte, terminei, até porque ele é bem fininho. A capa é bonita também. Eu tenho que admitir que a mulher sabe fazer algumas capas bonitas. A capa é bem bonita, né? Mas o livro é horrível. Então esse literalmente não julga o livro pela capa. Exatamente. O que eu irei falar desse livro? Bom, você já acabou definindo... Opa, agora tá assim. Você acabou definindo o livro pela própria capa, né? Por quê? Você não falou uma coisa boa desse livro. E é exatamente o que o livro fala. Todas as suas imperfeições. Exatamente. Mas o in tá pequenininho. E quando você pesquisa, tá entre aspas. Porque pro final do livro, você vai entender que aí você lê todas as suas perfeições. E tira o in. Entendeu? Nesse livro, a gente acompanha... Deixa eu puxar só o nome da protagonista, que eu não lembro. Queen? Não, mas vamos fingir que é. O que é? Vamos fingir que é Queen. Eu não lembro o nome e eu não achei. Eu não vou ficar procurando pra não estender muito. Né? Ela não consegue ser mãe, né? Ela já teve alguns abortos e então ela é casada com o Ethan. E ela meio que pauta o sexo novamente. Toda essa trama em volta da questão sexual. E ela pauta o sexo em fazer uma vida, fazer um filho. Ela já tá cansada do relacionamento dela e ela tá cansada disso, de que na mente dela, toda relação sexual tem que dar o fruto que é o filho. E quando ela não consegue isso, ela se decepciona, ela fica chateada, ela sofre e tá tudo bem, não descredibilizando, né, o sofrimento dela. Né? Mas a questão é que com isso, ela para de se relacionar com o marido dela, trata ele mal e tem meio que um asco pelo marido dela. Ele não chega perto e ela também não conversa, ela se fecha. Mesmo ele indo atrás, tanto pra conversar quanto pra se relacionar, ela não conversa, né? Novamente, se os personagens fizessem terapia, não teria livro, né?
E aí a gente vai vendo esse relacionamento onde ela não se relaciona com o marido, não conversa com o marido, não busca ajuda profissional de um terapeuta. É muito importante. Se você tá assistindo e tá com algum problema, depressão, tá passando por uma fase de luto ou alguma coisa, ou só precisa conversar, procura um profissional, procura um terapeuta, um psiquiatra, é muito importante. Lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, é o mês da saúde mental. Quem tiver com problema aí, exatamente, procura aí um terapeuta aí para poder resolver não, ajudar, né, direcionar você com os problemas que você tem aí, né? E aí a gente acompanha essa trama dela negando que não sei o quê, e a vida dela se fecha em torno disso. De ela não consegue ter um filho, ela não transa, o casamento dela tá ruim. E aí chega a notícia de que, se eu não me engano, a irmã dela vai ter um filho. E aí já começa a odiar ainda mais a personagem, porque ela começa no: minha irmã vai ter um filho e eu não. Pra mim isso é um sentimento mais impuro e horrível que um ser humano pode ter, principalmente com um familiar, com um irmão, com uma pessoa que tá do seu lado todos os dias, que tava ali te ajudando no seu pior momento, e você não consegue ficar feliz pela conquista do outro, do seu irmão. Você só consegue pensar no: por que ela, não eu? E isso pra mim é horrível, né? E aí depois ela: ai, que não sei o que, né, eu sinto muito, não era a minha intenção. E ela se coloca nessa bolha de que tudo vira em torno do: ela não pode ter filhos, ela se faz de coitada, ela se faz de vítima porque ela não pode ter filhos. Muitas mulheres hoje em dia, gente, por muitas questões, não podem ter filhos. Por isso existe adoção e muitas questões, né? E tá tudo bem, você não é menos mulher por isso. E se você adotar, você também não vai ser menos mãe, né? E chega um ponto determinado do livro que a gente descobre que o marido dela traiu ela. Primeira vez que eu passei pano pra homem que trai. Porque, olha, com uma mulher dessa, é polêmico. Gente, eu já aceitei que eu tô uma hater ter hate nesse vídeo e tá tudo bem, né? Mas primeira vez que eu li sobre traição e falei assim: pra esse eu passo pano, porque esse foi guerreiro, né? Porque a mulher é insuportável. Certo. Né? Ele trai ela, aí deles discutem, ela vai pra casa da mãe dela, né? E até aí tudo errado, mas, né? O que a gente vai fazer? Ela continua pautando a vida dela nisso, no filho perdido. Ela não luta nem pelo casamento e nem aceita de se divorciar. Ela fica nesse de: eu não posso ter filho, mas o resto da vida, a vida vai levando. No final, ela não termina, ela não se divorcia com o marido dela, ela perdoa a traição, ela aceita o fato de não poder ter filhos, e eles fazem uma brincadeira muito interessante, que eles vão em lojas de bebês e falam como se eles fossem ter um filho, mesmo sabendo que não podem, né? Pra mim, essa primeiro é uma problemática de: a personagem não busca ajuda psicológica, ela claramente precisando. A Colleen não se aprofunda nessa parte do luto, de como ela se sente. A personagem só se fecha, é egoísta e foda-se os outros. E, novamente, romantizando a traição. Porque, gente, eu falei que eu passei pano, mas eu iria olhar pro cara e falar assim: querido, você me traiu, beijo, tchau. Você pode ter todos os motivos do mundo, entendeu? Eu posso não ter tido relação sexual com você durante 1 ano, que não é desculpa, sinto muito por você, beijo, tchau, bate a porta na cara dele, né? Então ela tem essa questão, esse padrão de romantizar essas coisas que são bem problemáticas. Traição, não se aprofunda. E eu acho que em livros com pautas assim, que são importantes serem discutidas,
ou que tem esse peso mais psicológico, os autores deveriam reforçar a busca de terapia e ajuda psicológica, que é muito importante. E, novamente, principalmente para uma autora que é muito famosa no meio dos adolescentes. Como é que você fala como é que você mostra um conteúdo desse para um adolescente e fala assim, não, esse é o certo, você não precisa buscar ajuda psicológica, você lida com a dor do seu jeito. Eu acredito que a gente tem que entender que a traição é cultural, né? Então, é isso que a gente tem que entender, porque tem países aí que o cara tem 10 mulheres e tá tudo bem, ele dá conta das 10. Tem países aí que a mulher casa com o cara e automaticamente ela já casa com o irmão do cara também. Então, é cultural. Então, Sim, e foi isso que pesou também um pouco na minha questão do passei pano pra traição, né? Porque é aquela coisa, todo mundo tem desejo, né? A gente não controla isso. Não, então, desejo... A gente não controla, a gente só controla nossas ações. Então, mas, como o Vini disse, traição é cultural. Não, e o desejo é natural. Você tem que saber o que você vai fazer com ele. Então, eu só falei em outras palavras. Ele é natural, tem que saber o que você vai fazer com ele. Entendeu? E como, se você não assistiu, vá assistir o episódio com a nossa sexóloga Érica, nossa amiga, né? Combinado não sai caro. Como ela mencionou. E eu acho que por ela descobrir por fora, se ele tivesse chegado e falado assim, olha, aconteceu, eu falhei, que não sei o quê, seria uma história diferente. Mas eu acho que descobrir pelos outros tem um pouco mais de peso. Porque, vamos ser sinceros, na realidade de hoje em dia, a gente acontece. Como o Vini disse, tanto por questões culturais quanto porque acontece. Não, então, tem que entender, é que eu não li o livro, né, mas a gente tem que entender, porque o relacionamento ele é nada mais que um contrato. Sim. Entendeu? Você pode sair com quem quiser, mas comer pastel na feira é só comigo. Então, tá tudo bem. Entendeu? Então, aí tem acordos, tem casais que vão pro swing, tá tudo certo, e sai com outro. O casal é como que se diz? Um relacionamento aberto. Eu, na minha cabeça, não entra esse tipo de coisa. Mas é cultural, é da criação que eu vim. Entendeu? E outras pessoas têm o seu desejo aí e tá tudo certo. Entendeu? Vamos respeitar e tá tudo certo. Claro. A parte da traição nem me incomodou muito. Não foi uma parte que me pegou tanto. Né? Me pegou realmente a protagonista ser muito egoísta, o jeito que ela trata as situações, essa coisa dela se colocar na bolha do eu não posso ter filho, e ela se resumir o relacionamento dela todo a isso. Até porque, como eu disse, eu até entendo a parte do cara de ter traído. Ele não se relacionava com a mulher dele há mais de 1 ou 2 anos, entendeu? Ele tentava conversar, ele tentava entrar em contato, não só da parte sexual, mas também da parte, né, emocional, de conversar como ela tá se sentindo. E ela não dava brecha. Então, como é que você vai trabalhar e... Não trabalhar, né, entre aspas, mas lidar com uma pessoa assim? E o que ele não tinha em casa, ele achou na rua. E isso acontece frequentemente no dia a dia. A gente tem que entender também que traição não é só o ato físico, né? Traição começa numa mensagem, começa nisso, começa naquilo. E na intenção, né? Na intenção. E o ato sexual é só o físico, só. Entendeu? Porque na intenção, é que nem o Rodrigo falou, na intenção já é uma traição. Então, a mensagem, alguma coisa, o sexo é só físico. Entendeu? Então, é meio complicado. É muito complicado a gente falar em relação num país que muitos romantizam até a traição e outros não aceitam por causa da criação. Sim, traição aqui é muito romantizado. E por ser um tema muito complicado, também não foi o ponto que me chamou muita atenção. Né? Eu acho que ter um desfecho melhor o livro, não se ela deixasse de perdoasse, pra mim tanto faz. Mas se no desfecho do livro ela procurasse a ajuda que ela precisa, psicológica, né, fosse atrás, talvez até uma terapia de casal, né, fosse atrás de ajuda psicológica,
entendesse que ela não ter filhos não vai fazer a vida dela, porque mesmo quando no final ela meio que aceita que não pode ter filhos e retoma o casamento dela, a pauta de ter filhos ainda é muito presente na narrativa. Pela questão da brincadeira que eu disse de sair, ver coisa de bebê e falar assim, é pro nosso filho como se ela fosse ter um filho e tal, e zoar. E eu acho que isso é um pouco problemático, porque ela não está lidando, ela só está substituindo o jeito dela abordar o tema. Em algum ponto aí fala, por exemplo, de adoção? Fala brevemente, mas não se aprofunda no assunto. Se eu não me engano, eles não tentam muito a fundo, né? E, se eu não me engano, o marido dela tinha uma ocorrência na ficha e por conta disso eles não poderiam adotar. Agora, uma coisa que eu geralmente eu converso, às vezes com roda de amigos, essas coisas, porque uma questão que é muito polêmica, tanto na arte musical, quanto teatro, cinema, e acredito que até em livros tem, é apologia versus descrição de realidade, né? Porque tem muita gente que faz obras e artes, né, no sentido de apologia, de induzir as pessoas a crer que aquele tal ato ou fato é normal, né? Mas também tem outros que defendem falando que nada além do que é o que acontece com as pessoas, a gente só está retratando a realidade. Lendo esses dois livros, o que você sente? Que ela induz as pessoas a quererem sentir naturalidade nessas coisas? Ou simplesmente é uma apologia? Não, tipo assim, não, galerinha, isso aqui acontece com todo mundo, vamos normalizar isso aqui, passo bola para frente, ou simplesmente é um relato de histórias que acontecem, como você mesmo fala, é normal. Eu sinto que ela pende pra é normal, vamos aceitar. Porque quando a gente fala de um livro que trata de assuntos que devem ser discutidos, aqui me fugiu o termo, né, mas com isso não é normal, mas tem que ser discutido, tem o peso do desfecho, né, que é diferente de tipo, não, isso é errado, isso não pode, é assim, assim, assim. Tem as consequências das suas ações, dos seus atos, de como você lidou com as coisas. E aqui não tem consequência, todo mundo só joga as coisas pro alto, suas decisões, tá tudo certo, essas coisas acontecem, é normal, vida que segue, vamos pra frente. Tanto em Verity, que eles seguem. Eles mataram a Verity, fizeram um monte de coisa, todo mundo é um maluco. E eles só seguem a vida deles. Feliz, uma família plena e feliz, todo mundo se casa, ela tá grávida, tá esperando um filho do cara. E segue a vida. E nessa, tudo bem, a gente não pode ter filho, mas vamos fazer uma zoeira, que não sei o que, beleza. Vamos reatar nosso relacionamento, não vamos conversar sobre a traição que aconteceu. E tá tudo certo, bola pra frente, vamos ser felizes e jogar tudo pro alto. Pra mim, entendi. Isso, entendeu? Agora, se Vini me permitir fazer uma brincadeira aqui, imagina que perdoa. Se a Colleen Hoover estivesse aqui agora, quais as perguntas que você colocaria lá na parede para responder sobre essas obras que você teve o prazer ou desprazer de ler? Primeiramente, como é que ela organiza para começar a escrever um livro? E como ela mantém essa organização durante e no pós-escrita? Porque para mim, como você se organiza para escrever um livro que precisa de organização, muitos acham que, eu vou ter uma ideia e vou colocar no papel. Não. Para escrever um livro, você precisa de muita organização para ter fluidez na escrita, para os fatos se encaixarem, para você não falar que sua personagem no começo tem olho castanho e no final ela tem olho azul. Né, pra ocorrer essas coisas. E principalmente quando se trata de temas pesados, né, eu acho que você tem que ter uma dinâmica de organização também, olhando pra isso, em como você vai desenvolver esse tema. Eu vou falar de abuso? Beleza, minha personagem sofreu abuso em tal época, como é que eu vou desenvolver ela perante a esse acontecimento?
Como é que ela vai lidar com isso durante a trama? No final, ela vai buscar ajuda, ela vai entender que o que aconteceu foi assim, assim, assado. Ela vai conseguir não se curar, né? Porque a marca fica pra sempre, mas se sente melhor quanto a isso. Tem todo esse desenvolvimento. Então eu perguntaria aonde é que ela enfiou a organização pra ela escrever os livros dela? Ah, legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de saber ou isso aí já te dá medo da resposta? Eu acho que isso já me dá medo da resposta. Principalmente por acompanhar um pouco, né? Não por vontade, né? Porque eu não sigo ela, mas como ela é famosa, às vezes acaba chegando, né? E por acompanhar que ela é uma pessoa que visa bastante o lucro. É assim que acaba. É um dos livros que eu ainda não li, vou ler e vou trazer aqui pra falar sobre, né? Mas é um dos mais famosos dela. Tem adaptação do cinema que saiu ou ano passado ou esse ano, não tenho tanta certeza, mas vai estar na telinha, né? E ela sempre preza muito pelo dinheiro. Quanto Então, mais ela puder bater nessa tecla de um sucesso dela pra tirar o quanto ela puder de dinheiro, ela vai fazer. Saiu o livro de colorir, linha de esmalte, isso, aquilo, tudo em cima desse livro. Então, mas eu acho que isso aí, ela joga por... Isso aí é marketing dela, eu acredito. Que ela traz esse assunto polêmico, escreve desse jeito aí, porque é um marketing dela. É isso que ela tá causando em todo mundo aí, nos adolescentes aí, e sucesso. Eu acho que ok você fazer marketing, mas é aquela questão, até onde a gente atura que usa a desculpa de é marketing, é o jeito dela, e não responsabiliza a autora pelo que a obra dela causa. Principalmente por conta do público-alvo dela. Então, mas o problema é que tá aí na classificação, 18 anos. Os outros não tem classificação. Então, tudo bem. Então, aí é que eu falo. Aí, se tem público, se tem aí o público que tá aí, tá lendo, tá consumindo e traz polêmica, como você diz, eu acredito que... É que eu falo, tá aí, lê quem quer. Quem não quer, eu não perderia meu tempo. Se ele me deu essa visão desse livro, eu não perderia meu tempo em ler. Jamais. Eu acredito que muitos que estão nos assistindo aqui também não vão ler um livro desse. E, por favor, não leiam. Entendeu? Então, eu já... Você leria? Ou perderia seu tempo? Eu, na verdade, não tenho nem o hábito de ler livros nesse sentido, né? Ainda mais com essa temática, né? Porque para mim ler isso, assistir da Atena, para mim atrai o mesmo tipo de energia, sabe? A gente sabe que as coisas acontecem, que tem muita gente aí que precisa de terapia, inclusive os terapeutas. Sim, Acho sim. que principalmente por Sim. lidar com tanto problema alheio, né? Então, assim, não é uma coisa que me chama atenção, né? E você vê que você falou para nós agora que o público dela é os jovens, né? Sim, que em tão fase de desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, você vê o que vai causar isso daí quando a pessoa passar dos 21, 22 anos. Sim. Eu não sei como funciona muito o público leitor, né? De livros, assim, porque é um nicho que eu não conheço muito. Só que eu entendo que pessoas que buscam leitura, têm o hábito de ler livros grandes ou médios mesmo, assim... Eu quero crer, por isso que eu tô falando, eu não entendo muito, né? Mas que tem um senso crítico por trás. Porque não é qualquer pessoa que simplesmente pega e tem hábitos de leitura sem ter um senso crítico, acredito eu, mais apurado. Diferente de, por exemplo, pegar qualquer um na escola lá e dar um livro desse para ler, pessoa que só fica se alimentando de TikTok. Tem gente que busca refúgio na leitura. Uhum. Igual muitas pessoas buscam refúgio em filmes, ou cigarro e etc. E tem gente que busca refúgio na leitura. E por isso que eu vou sempre bater na tecla do prestem atenção no que os seus filhos estão lendo, consumindo na internet, classificação indicativa, e também a gente... Sim, é marketing, é o jeito dela. Ela tá fazendo dela, não vou falar que ela é uma pessoa ruim por isso. Tá certa, faça o seu, querida.
né? Mas o ponto é, a indústria também tem que entender que a gente precisa responsabilizar, de certa forma, o autor por trazer... pelo que a obra dele causa. Principalmente quando o público dele é jovem e em desenvolvimento. Então, esse é o grande problema. É a cabecinha do jovem. Aí onde você vê que o jovem tem uma mente totalmente desequilibrada. Porque... E os pais, né, deixaram... Quer dizer, o pai não vai pegar um livro desse, vai ler e vai, não, isso aqui você não vai ler. O cara não tem tempo porque o cara trabalha, né? Mas para você ver o público dela, né? Então, eu acredito que pessoas de 30 a mais não pegam um livro desse para ler. A gente jovem, né? O que é proibido é mais legal. Então, esse é o problema. Né? Aí que vai... Beleza, não é proibido porque minha mãe não me supervisiona. E o meu ponto é... Exatamente. Supervisionem seus filhos, pelo amor de Deus. Gente, porque... Eu, como uma criança que não foi muito supervisionada, gente. E eu falo isso com total sinceridade. Minha mãe vai estar assistindo. Mãe, sinto muito, você não me supervisionou muito bem quando eu era pequena. Né? Bom, gente, mas como que é o nome da autora? Colleen Hoover. Não leiam. Eu vou só finalizar o que eu ia Finaliza que nós já estamos vou chegando só no final. Né? Vejam o que os seus filhos estão consumindo de livro. Às vezes o livro, como todas as suas imperfeições e muitos outros, não estão sinalizados que é mais 16, mais 18. Então, tentem pelo menos saber um resumo do que se passa no livro antes de comprar. Eu burlei meu pai, que hoje é falecido, né? Mas para comprar um livro, para mim, que tinha classificação mais 16, que ele não olhava, até porque ele nunca se importou muito com questão de classificação, porque ele era muito aberto em debate, né? Porque, pra mim, se você não se importa do seu filho consumir certas coisas, mas conversa com ele sobre o tema, ok, porque você está meio que falando pro seu filho, ó, é assim, 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 retrato assim, 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 mas não é legal, ou esse não é o caminho, você tá encaminhando seu filho pro lugar certo. E meu pai fazia isso. Ele falava assim, ó, eu não vou te privar de assistir, porque é assim que acontece, é esse o conteúdo que tem, entendeu? Você vai ver isso em diversos lugares por aí, se você não assistir aqui comigo, você vai assistir na rua, e eu não quero isso, eu quero que você tenha total liberdade, mas a gente vai sentar e conversar sobre o tema, e ok, se você... E tudo bem, só agora você deixa seu filho livre e não conversa sobre nenhum tema com ele, é um perigo. Mas também, gente, classificação indicativa. Eu, como pessoa que não era muito ligada nisso, eu posso dizer que pode afetar um pouco a gente. E, só para finalizar mesmo, eu trouxe 4 exemplos de livros que tratam de assuntos que devem ser discutidos, mas de forma fluida, com desenvolvimento e muito bem escritos. O primeiro é a Impostora, da R.F. Kuang. Impostora Yellowface, que vai estar aí na tela. Fala sobre apropriação cultural, né? De uma forma muito legal. É um leve suspense e é um livro, olha, que eu li num dia. E ele não é tão fininho, né? Porque me prendeu demais. Muito bom. Aí tem, eu já falei dele aqui, Vergonha, da Brittany, que fala sobre aborto, né? Pós-divórcio, a redescoberta da mulher. Também já falei dele, que tem a Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, que trata, pro finalzinho, sobre assédio em ambientes acadêmicos e de trabalho, de forma fluida também, de forma importante, e dando a extrema importância e falando que isso não é certo. E por último, mas não menos importante, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor, que trata sobre homofobia e essas questões. E todos esses livros são muito bons, tem um desenvolvimento muito bom e tratam esses assuntos da devida forma que devem ser tratados, com atenção e dando a devida importância para o assunto. E lembrando que o da Colleen Hoover, não leiam.
Exatamente. Só lembrando aí, os fãs dela aí, que me desculpe, mas vocês estão com problema, vocês têm que ir a algum lugar, em algum terapeuta. E lembrando, só que voltando agora ao assunto é sério, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 700 mil pessoas por ano, gente, olha só, se tiram a vida, tá? E no Brasil, 38 pessoas por dia tiram a vida. Então, gente, se você estiver passando por algum problema, estiver com depressão, estiver com ansiedade, estiver com algum problema, quiser conversar, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psicanalista, um psiquiatra, procure um amigo. Se não quer falar com o pai, com a mãe, procure um amigo e converse, se abra, busque ajuda, pelo amor de Deus, não fique aí sofrendo. Eu sei que a vida não é fácil, né? Não é fácil, são cheios de obstáculos e desafios, tá? Mas a gente tem que procurar a melhor maneira de resolver os problemas, que nem o Rodrigo diz, né? Um problema que é mal resolvido, como que é? Um problema? Que tem solução, ele já está resolvido, é isso que você diz, né? É mais ou menos assim. Um problema que não dá para resolver, está resolvido. Exatamente. Então não fique sofrendo, gente. Tiver com algum problema aí, procura um amigo, desabafa, o amigo vai poder dar um conselho, vai poder indicar para um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa, mas não fique, nós estamos em Setembro Amarelo e crianças também, os pais ficam de olho aí também, porque é muito perigoso a internet. E não só em Setembro Amarelo, né, Vi? Mas em todas as outras datas, aqui a gente dá mais ênfase, né, no Setembro Amarelo, por ter toda essa comoção, né? Sim. Mas em todas as outras datas também é importante. Fique de olho nos filhos aí, sigam os filhos nas redes sociais, preste atenção no que eles estão assistindo, no que eles estão fazendo nas redes sociais aí, no computador, na telinha, porque é perigoso, gente, tá bom? Então vamos aí reforçar aí, vamos passar essa mensagem para todo mundo. Maria Eduarda, eu agradeço aí a sua participação mais uma vez. Na semana que vem nós voltamos, muito obrigado. E os leitores, quem quiser ler Colin Hoover aí, não leia, não compre, não presta esse livro, jogue fora. E se você lê, é por vontade própria e você que lide com as consequências depois. Depois você vai para uma terapia. Entendeu? O Rodrigo, muito obrigado, nosso direção-geral aqui, o diretor-geral aqui, muito obrigado por sempre estar aqui nos ajudando aqui. Valeu, obrigado a vocês aí por estar junto aí mais uma vez. Tudo de bom aí para todos também que nos acompanham aí na tela. Um abraço. Perfeito. E eu quero dar uma boa noite, que eu quero que vocês... A Maria Eduarda já se despediu? Boa noite, gente. É sempre uma honra estar aqui e vamos estar muitas vezes na próxima. Provavelmente a gente vai falar de The Walking Dead, né, Vi? Exatamente. Da continuidade. E é isso. Até o próximo episódio, gente. E lembrando, eu peço desculpa a vocês aí, porque tá em obra aqui do lado aqui, né? Então, bate lá, tem hora que dá umas pancadas lá e a gente escuta aqui no estúdio. Tá bom, gente? Mas muito obrigado, eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês se inscrevam aí, curta, comenta, compartilhe, deixa aí indicações de livros aí que ela vai trazer, ela vai fazer os comentários, tá bom? E aquela pessoa, e logo a gente nós vamos estar abrindo fórum aí de discussão sobre livros aí. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso e um beijo no coração de todos. Fui!